Olha aqui, presta atenção. No verso 36 em diante, a palavra do Senhor diz assim: então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e os outros barcos o acompanharam. Presta atenção. Que Deus quer falar. Que maravilha. O povo ficou, a multidão ficou. Aqueles que gostavam do movimento, mas não se entregaram, não foram adiante. Foi só os verdadeiros. No verso 37, diz assim: e de repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Olha, presta atenção. Aqui não havia só o barco de Jesus, havia outros barcos também acompanhando. Mas quando a tempestade chega, não fala dos outros barcos, fala só do barco de Jesus. A tempestade não acompanhou todo mundo, foi só no barco de Jesus, porque aqui não fala. Aqui era para ter falado, a tempestade pegou todos os barcos e foi aquele. Não. Houve uma tempestade e de repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. A tempestade era de vento. O vento atingia o barco que Jesus estava. Ei! Não é porque está entrando um pouco de água, não é porque está ventando, não é porque o barco está balançando que Jesus não está no barco. É o contrário. É por ele estar no barco que o barco está balançando. Porque era o sobrenatural. Era o sobrenatural. Quando Jesus está na nossa vida, quando a gente resolve se posicionar com Ele e entrar no barco e deixar Ele no comando, estavam todos dormindo. Os discípulos acordaram e aí deram de cara com a tempestade e Jesus continuou dormindo. Cansado. O corpo, ele é humano, ele está no corpo humano. O corpo cansa. O corpo cansa. Mas não é porque as coisas estão saindo de fora do lugar que Jesus não está com você. Que nós não somos filhos de Deus, que não temos direito às promessas do céu, que estamos fazendo errado. Só foi eu aceitar a Jesus, só foi eu seguir esse barco, só foi eu entrar nesse barco que as coisas começaram a ficar ruins. Ei, tem que organizar aquilo que às vezes a gente pensa que está na comodidade, aquilo que a gente pensa que está na comodidade, que está tudo normal, não é normal. Precisa haver uma mudança. Aqui, o medo veio afora. Muitas vezes, quando estamos com Jesus, a gente tem medo, sim. Medo de falar, medo de agir, medo disso, medo daquilo. E é preciso vir uma tempestade. É preciso vir um reboliço para que esse medo se perca e se enfrente. Se bata de frente.
Entende uma coisa? Com medo, tu não enfrenta nada. Com medo, tu volta. Com medo, tu desiste. Com medo, tu não vai à frente. E não é isso o que Deus chamou a mim e a você. Ergue-te, reage, levanta. Eu estou no barco. Assim diz Jesus para mim e para você. É eu que estou no barco. Clamas a mim e eu responder-te-ei. E foi o que os discípulos fizeram. Foi o que os discípulos fizeram. No verso 38, a palavra diz assim: Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? E glória. Jesus estava dormindo tranquilamente, porque Ele tem o poder, o controle de tudo. De tudo. Aqui foi a demonstração de poder da natureza. Ele tem o poder de mudar essa tempestade. Ele tem o poder de colocar tudo no lugar. Ele tem o poder de fazer a transformação. Só Ele. Só Ele tem esse poder. Não é o Papa, não é o padre, não é o bispo, não é o profeta, não é o pastor, não é o diácono, não é o obreiro, não é o discípulo. Só Ele. Ele tem este poder de colocar tudo no seu devido lugar. Entrega a tua preocupação na mão dele. Clamas a ele. Entrega na mão dele. Faz o que é para fazer. Abre a boca. Só. Foi o que os discípulos fizeram. Medo de morrer? Abrir a boca. Jesus estava dormindo. Quando eles viram a água entrar, primeiro veio o vento. E com o vento, o barco balança, e aí a água entra. Quando já estava, o barco afundando. Foi que eles vieram pedir socorro. Então abre a boca. Clamas a ele. Para de falar com o vizinho. Para de pedir conselhos a fulano e a cicrano. Para de pedir orientação a pastor. Para de pedir oração a pastor. Para de pedir ao homem. Não é o governo, não é o prefeito, não é o vereador, não é teu vizinho, não é teu amigo. É a ele. Clamas a mim e eu responder-te. Está na hora de colocar fé naquele que pode tudo. Você viu aí o terremoto na Venezuela? Você viu o terremoto na Venezuela? Quem pode parar? Quem pode parar o sobrenatural? Quem pode parar a natureza quando ela resolve falar? Quem pode calar a natureza quando ela resolve falar? Só Deus, só Jesus pode. Só Jesus pode. Mas o homem coloca fé em qualquer um, em qualquer pessoa. Estamos esquecendo o dono de tudo. Estamos esquecendo quem é Deus. Quem foi Jesus? Quem é Jesus? Está na hora de lembrar quem tem o poder de mudar tudo. Tudo.
Está na hora do cristão parar de ser seguidor de Neymar, de político. Está na hora do cristão parar de falar de política, disseminando ódio, e falar de Jesus. A natureza não vai brincar. Canter, amado, e canter. Glória a Deus. No verso 39, a palavra diz assim: então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. E canteremos. Silêncio, fique quieto. De canteremos. Ei! Deixa de canteremos. Senhor meu Deus. Silêncio. Fique quieto. É chegado o tempo de clamar por Ele. A igreja do Senhor Jesus está brincando. Guerras, tremores, terremotos. A igreja do Senhor está brincando de fazer não sei o que. É tempo de conserto. É tempo de buscar. É tempo de procurar aquele que até o vento acalma. Presta atenção. Jesus está falando. Não sou eu. É tempo de buscar arrependimento. Busca e entrega. Porque só Ele, mas ninguém, pode acalmar a força da natureza que vem por aí. Deus falou na pandemia, mas a terra continua a mesma. O homem fez pior. É tempo de acordar o Mestre. Discípulos do Senhor, é tempo de acordar o Mestre. O vento parou e tudo ficou calmo. Quando Ele chega, Ele traz a paz. Quando Ele fala, o ambiente é outro. Quer saber onde está Jesus? Está na paz. Quer saber quem tem Jesus? É quem dá paz. É quem traz tranquilidade. Jesus, quem tem a presença, você conhece no falar, no agir. Não se conhece Jesus por uma capa, por uma veste, por um cabelo, por umas unhas, por uma boca pintada, por uns cílios, por umas sobrancelhas. Não. A árvore pode ser bonita, mas se não tiver fruto, ela é queimada. Só serve para ser queimada. Preste atenção. Jesus diz assim para os discípulos: por que é que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé?
Vocês ainda não têm fé? Depois de ter escutado todas as parábolas, de ter aquele tempo todo com ele. Mas os discípulos ainda não tinham visto aquele poder que só ele tem, que só ele emana, que só sai dele. No verso 41, os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Que homem é este? Este é Jesus de Nazaré, aquele que pode salvar a mim e a você, a minha casa, meus filhos, os meus netos, aquele que pode fazer por você o que homem ninguém pode fazer. Esse se chama Jesus. É Ele que acalma a minha vida. É Ele que acalma a tempestade. E Ele me trouxe aqui hoje. Eu não sei qual a tempestade que está na tua vida, mas eu vim aqui ser boca de Deus e te falar que Ele acalma a tempestade. Eu não vim te dar a chave de carro, eu não vim te dar a chave de casa, eu não vim te falar que o dinheiro vai cair na tua conta. Eu vim te falar que Jesus acalma a tempestade, que Jesus cura, liberta. Depois de toda aquela tempestade que Jesus acalmou, eles chegam a Gadara. Depois da tempestade, depois de tudo, Jesus coloca tudo no seu lugar. Ele chega a Gadara e novo milagre. Essa tempestade não é para a morte, é para a glória do Senhor. Depois de tudo, de Jesus ter acalmado a tempestade, depois de Jesus ter chegado a Gadara, e os demônios que já sabiam da vida. Sabe o que eu acho mais interessante? É que eles não correram, eles não fugiram, não. Eles foram até ele. Eles se prostraram. Deixa eu dizer uma coisa. Tu tá com medo de quê? Tu tem medo de quê? Se Jesus é contigo. Pra que o medo? Ei, Jesus acalma o vento e faz o demônio se ajoelhar. Pra que o medo? Se maior é o que está comigo e com você. Maior é o que está comigo e com você. Não existe medo. Então, nada que falarem, que você escutar, do contrário do que eu vou dizer agora, não escuta. Jesus é a solução para essa tempestade. Jesus é a solução para essa libertação. Tem libertação na tua casa. Tem libertação. Tem cura, tem restauração. Jesus, hoje, clamas a mim e eu te responderei.